Jeremias capítulo 33, versículo 3. Desde o começo da minha caminhada com o Senhor sempre me dá essa palavra quando Ele quer. Muitas vezes me trouxe essa palavra quando Ele queria falar comigo. É uma palavra que particularmente eu gosto muito. Deus dizendo, em algumas traduções é me invoque, ou invoque-me, né? Outras traduções, como a que eu vou ler aqui, que é da CNBB, é o seguinte: clama por mim, que eu te ouvirei. Olha só, o que é clamar? É rezar, é pedir, é entregar a alma. Clama por mim que eu te ouvirei, e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes, que tu não conheces. Olha, essa passagem aqui, é aquele tipo de passagem que não precisa nem falar mais muita coisa. Clama, já está pregado o que tinha que pregar aqui, só de ler essa passagem, né? Clama por mim, que eu te ouvirei. É o que o Senhor te diz. Clama, reza, peça, busque a minha face, busque a minha presença. Clama por mim que eu te ouvirei. Eu te ouvirei. Deus está prometendo, Ele vai te ouvir, Ele está ouvindo você, Ele ouve a nossa oração. E eu te mostrarei coisas grandiosas e sublimes. Eu te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu ignoras, que tu não conheces. Olha só que passagem preciosíssima, amado filho, amada filha. Clama por mim, o Senhor está te ordenando, convidando, convocando. Reza, clama por mim, me invoca, busca a minha face. Eu quero me revelar. Eu quero me dar a conhecer. Clama por mim, invoca-me, e eu responderei. Nenhuma oração fica sem resposta, nenhuma. Deus responde todas as orações. Mas não só responde, Ele diz, quando você me invoca, eu te ouço, e eu te revelo coisas misteriosas que você ignora. O que é uma coisa misteriosa, né? É uma coisa que está velada, né? O que é revelar e o que é desvelar? Revelar, o prefixo re significa tirar, né, o véu que vela e mostrar, né? Desvelar da mesma forma. Deus quer revelar coisas sobre você que você ignora. Deus quer revelar coisas sobre o seu marido, sobre a sua família, sobre a sua vocação, sobre o seu futuro que você ignora. Deus quer revelar, mas você precisa buscá-lo na oração. Você precisa buscar a face de Deus. Você precisa querer estar na presença de Deus, porque hoje, Ele quer se revelar a você. É você mesmo, Carlos, Flávia, Joana, Francisca, Cláudio, Jennifer. Hoje o Senhor quer se revelar a você. E você sabe que essa música toda, ela nasceu num momento de oração. Porque eu estava em adoração, Cleuber, buscando a face de Deus, e Deus foi falando comigo, e eu fui dizendo isso, né? Meu Deus, eu creio em Ti, pois sei do Teu amor, do Teu perdão. Fui dizendo para Deus, né? Deus disse e eu fui respondendo. E eu fui dizendo, meus passos são tão fracos, tento alcançar você. E eu fui reconhecendo diante de Deus que aquilo que eu tinha conquistado, as minhas coisas, não era nada, né? As coisas que conquistei são como uma lâmpada ante o sol. Diante de você, minha história encontra redenção. Eu fui percebendo, quando você reza, Deus abre os teus olhos. Ele te mostra coisas misteriosas que você ignora. Porque às vezes a gente confia tanto na gente, né? A gente confia na minha capacidade, no meu dinheiro, na minha profissão. Mas eu fui rezando, Deus foi me mostrando. As coisas que eu conquistei são como uma lâmpada diante do sol. O que é uma lâmpada diante do sol, né? Não é nada. Diante de você somente a minha história encontra redenção. Oração, gente, é um relacionamento. Você cresce na oração quando você entende que isso pressupõe um relacionar-se com Deus diariamente, um falar, um escutar, um buscar um ao outro. Por exemplo, se você é casado, se você namora, você tem que buscar o outro, você tem que mandar mensagem, você não pode sair de casa, né?
e voltar daqui 6 meses sem falar onde você vai. Você vai chegar, sua mulher já vai estar com outro, e suas coisas vão estar na rua, né? E eu fui dizendo para Deus: percebo tua glória, chamo teu nome, teu amor me elegeu. Eu fui dizendo isso, fui reconhecendo, né? Eu sei, tu me acolhes, mesmo quando eu não tenho nada a oferecer. É isso, né? Percebendo, na oração eu fui percebendo a glória de Deus, né? A grandeza, a bondade. Eu fui percebendo que eu sou uma lâmpada diante do sol. Percebo tua glória, chamo o teu nome. Eu vejo, apesar de tanta fraqueza, tanto limite, o teu amor me elegeu. Eu sei, tu me acolhes, mesmo quando eu não tenho nada a oferecer. Às vezes você vai para a oração, você não tem nada a oferecer. Você traz o seu coração cansado, as suas feridas, seus medos, mas Deus acolhe. E depois no refrão, né, foi minha hora de dizer alguma coisa para Ele, né? Te dou minha vida, Deus. Tu me recebes, teu amor. Teu amor é tudo que eu preciso para ser feliz, para ser feliz. Dou-te meus sonhos, Deus, os meus fracassos, ó Deus. Tu és o tudo da minha história. Vou te adorar, vou te adorar. É isso. Te dou minha vida, Deus, tu me recebes, né? O teu amor é tudo que eu preciso para ser feliz. Isso aqui nasceu num dia de adoração, sabe? Um momento de oração. Dou-te os meus sonhos, os meus fracassos. Tu és o tudo da minha história, eu só posso te adorar. Então isso, eu quis trazer essa música porque ela é justamente fruto da intimidade, né? Fruto da intimidade com Deus, que nasceu ali. Eu fui dizendo para Ele, Ele dizendo para mim, eu fui reconhecendo que eu era como uma lâmpada diante do sol. Eu lembro quando eu cheguei nessa parte que eu estava escrevendo, eu parei e falei: nossa, isso é profundo, né? Reconhecer a sua miséria, mas reconhecer que você é amado, né? Então, para crescer na vida de oração, você precisa crescer na intimidade com Deus. Por quê? Porque a oração é relacionamento, e relacionamento só cresce com intimidade. E claro, existem alguns passos que eu quero propor aqui para você que pode te ajudar. Eu fiquei até um pouco emocionado com a música, acabei ficando demais nela, né? Mas existem coisas, passos aí que podem te ajudar. Mas Deus está falando: invoca-me, eu te responderei, revelando coisas misteriosas que ignoras, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa ter para você crescer na sua vida de oração: convicção e determinação. Dizia Santa Teresa d'Ávila, a determinada determinação. Porque ninguém cresce na vida de oração se não se determina a rezar. E o que quer dizer determinação, sabe? É rezar mesmo sem vontade. Tem gente que fala assim: eu não estou com vontade de rezar, estou com preguiça. Gente, nem sempre eu estou com vontade de rezar. Mas quem manda em mim não é a minha vontade. Quem manda em mim é a minha decisão de viver a intimidade, o relacionamento com Deus, e a minha consciência de que a minha vida é como uma lâmpada diante do sol, diante dele. Eu preciso dele. Ai de mim se eu não rezar. O meu barco afunda. Então, determinação e convicção. Rezar mesmo sem vontade. Porque o dia que você tem menos vontade é o dia que Deus mais vai fazer. Que Deus mais vai ouvir a sua oração, e o diabo está te tentando para que você não reze. E é claro, talvez fica fácil para entender assim, ó. O tempo que você dá ao Senhor é como um dízimo do seu tempo. Por exemplo, pensa no tempo que você deu para a internet, para a TV, para o trabalho e para Deus. Quanto tempo você deu? Você deu 10% do seu tempo para Deus? Para Deus, né? É preciso se esforçar, sabe? Nunca comece com muito tempo com uma vida de oração, mas defina todo dia: eu vou rezar 20 minutos. Não comece com 1 hora, né? Talvez você não consiga. Comece com 20, com 10, você vai aumentando. Mas uma regra de ouro: nunca regrida, só aumente, né? Outra realidade, para você crescer na sua vida de oração. É interessante até o que eu vou falar, mas é o seguinte: contrate o Espírito Santo como teu professor.
Diziam os padres do deserto que o Espírito Santo é aquele que nos ensina a rezar. Ele é o pedagogo da alma. Deixa eu arrumar o livro que eu derrubei aqui. Ele é o pedagogo da alma. Então o Espírito Santo precisa te ensinar a rezar. Por exemplo, eu vou ser sincero, eu tenho um jeito de rezar que não é o jeito do padre, dos 8 padres que moram comigo rezar. Porque o Espírito Santo foi me ensinando a rezar. Por quê? Porque eu tenho um temperamento, eu me expresso de um jeito. Tem gente que é muito, por exemplo, sanguíneo, muito extrovertido. Tem que rezar, tem que falar, tem que clamar. Tem gente que já é mais introvertido. Tem gente que é mais intenso. Deus vai moldar a sua vida de oração. O Espírito Santo vai te ensinar a rezar a partir da sua verdade, a partir do seu temperamento. Então, contrate o Espírito Santo como pedagogo. Deixa ele ser teu professor na oração. Claro, tenha práticas, como o terço é uma prática de piedade, o estudo bíblico. Busque, mas deixe o Espírito Santo moldar o seu caráter orante, tá? Terceira dica para você crescer na vida de oração. Dedique tempo, espaço e boa vontade à oração. Dedique tempo. Determine todo dia um tempo. Como eu já falei, 20 minutos, meia hora. Outra coisa, determine um lugar para orar. Isso é importante. Um lugar que será o seu cantinho da oração. Seja o seu quarto, seja a sala lá onde tem as imagens, seja uma despensa, seja a capela da igreja. Mas olha, nada daquela historinha de eu oro no ônibus, eu oro no caminho para a escola. Claro que você também pode fazer isso nesses lugares, nesses momentos. Mas Deus é pai e não quer que você fique só com os lanchinhos, sabe? Ele quer te dar um almoço, ele quer te dar uma refeição, né? Mas a oração deve ter um lugar próprio, porque é uma refeição completa. Agora, se você fica só com um lanchinho, né? Deus quer te alimentar. Então, defina um lugar, defina um tempo e busque ter boa vontade para a oração. Reze com boa vontade, mas definir um lugar é muito importante. Eu tenho uma capela na minha casa, então ela já se tornou meu lugar de oração ordinário, né? Mas à noite, antes de dormir, tem um crucifixo muito lindo que eu ganhei da Áurea, lá do Artesanato Costa. Um abraço à Áurea, o pessoal do Artesanato Costa, que faz um trabalho lindo, né? Imagens lindas. Essa imagem aqui de trás de Nossa Senhora também é deles. E à noite, antes de dormir, eu sento ou me ajoelho ali diante do crucifixo e vou lembrando do meu dia, vou rezando, vou agradecendo, sabe? Isso é importante. Então, definir o lugar, definir o espaço e buscar ter boa vontade. Quarta coisa, para ajudar você a crescer na sua intimidade com Deus, na sua vida de oração, pratique a oração de louvor. Tem gente que só pede na oração, que só reclama. Reserve um tempo da sua oração, nem que seja os últimos 5 minutos, para agradecer. E agradeça. Nomeie as coisas pelas quais você quer ser grato, grata. Agradeço, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela sua bondade, obrigado pela sua misericórdia, obrigado pela minha família. Te louvo porque hoje eu abri os meus olhos, eu te louvo pelas nuvens do céu, sabe? Praticar o louvor, isso é importantíssimo, te faz crescer. Outra coisa importante, quinto passo, quinta dica para você crescer na vida de oração é procurar um diretor espiritual, né? Você sabe que os atletas precisam de treinadores, os estudantes de professores, né? Os guerreiros na oração precisam de um orientador, que é o diretor espiritual. Ou também, se você não está conseguindo, escolha um livro de um santo sobre a oração, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, nas Moradas, né? Fala da vida interior, São João da Cruz e tantos outros santos, né? Mas busca um diretor espiritual. Sexta dica para crescer na vida de oração. Sempre comece a sua oração com um ato de contrição, reconhecendo seus pecados e pedindo perdão a Deus. Isso é muito importante, tá? Sétimo passo, estude e leia sobre a oração. Você sabia que Santa Teresa d'Ávila, ela não aceitava no seu convento freiras que não sabiam ler. E ela dizia, porque uma freira para crescer na vida espiritual, se tornar uma gigante espiritual, precisa ler sobre a oração. Então, se você não lê, eu não tenho como te acolher aqui, né? Lindo. E a gente tem que ler sobre a oração. O catecismo, gente, a 4ª parte do catecismo é inteira sobre a oração. O catecismo da Igreja Católica, né? Então, leia os santos. Tem São Francisco de Sales falou muito sobre a oração. Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, de alguma forma, também Santo Tomás de Aquino, e todos os santos, de alguma forma, falaram sobre a oração.
8ª dica para você crescer na sua vida de oração: participe de retiros. Retiro é muito importante, porque é um momento que você tem para praticar a oração, é uma escola de oração, né? Você tira um tempo, você deixa o celular, você deixa as atividades ordinárias e você dá tempo para Deus agir na tua alma. Você dá espaço para Deus trabalhar, né? Busque retiros, é importante. 9ª dica para você crescer na sua vida espiritual: confesse-se regularmente. Muita gente não cresce na vida de oração porque está sujo pelo pecado, pesado pelo pecado. Quando você está em estado de graça, dizia Santo Tomás de Aquino, confessado e sem pecado mortal, o Espírito Santo fala direto no teu coração, não tem intermediação, sabe? Então, confesse-se regularmente, não fique em estado de pecado mortal. 10ª dica: alimente a devoção aos santos, sobretudo a Nossa Senhora. O Catecismo diz que, números 956, que eles estão mais intimamente unidos a Cristo, consolidam mais firmemente a igreja na santidade e nos ajudam a crescer na santidade e na intimidade com Deus. Catecismo 956. Então cultive a devoção aos santos, cultive a devoção a Nossa Senhora, porque isso te ajuda a crescer na intimidade com Deus, porque eles são os amigos de Deus, né? E a última dica que eu quero dar: saiba ouvir. Oração não é só falar, é ouvir. Então fale e escute que Deus vai responder. Então você rezou, você pediu, você leu a palavra, escute, medite. O que Deus está me falando dessa palavra, através dessa palavra, desse evangelho, dessa reflexão? Muito importante saber ouvir.